Tudo posso naquele que me fortalece. É a igreja ou é Cristo? Quem é o alicerce da tua fé? É Cristo ou a tua igreja? Quem é que te renova e te fortalece? É Cristo ou tua igreja? Quando eu digo a tua igreja, estou falando do local que o povo mistifica, aonde o povo entende que tudo de Deus tem que ser ali dentro. Tem pessoa que diz assim: eita, eu não fui nem para a igreja essa semana, eu estou me desviando de Deus. Olha, então essa pessoa já está desviada de Deus há muito tempo, porque ela entende que o caminho para ela estar andando com Deus é a igreja. Enquanto isso, ela não se preocupa com a palavra, ela não vive a palavra no seu interior, ela não se submete à palavra, ela não se nega, ela não vive uma vida de adoração a Deus no seu interior, em espírito e em verdade. Por quê? Porque ela entende: não, para eu adorar a Deus tem que ir para o culto, para eu servir a Deus tem que ir para o culto, para eu buscar a Deus tem que ir para o culto, para eu estar bem com Deus eu tenho que estar na igreja, nos trabalhos, no culto. Entendeu isso aí, irmão? Isso é o que muitos, milhões e milhares de pessoas dentro do sistema religioso evangélico estão vivendo. Seria bom que nas igrejas, que essas pessoas vão nos lugares, casa de alvenaria, onde tem um homem lá ministrando, seria bom que esse povo dentro dessas igrejas estivesse sendo formados no conhecimento e no entendimento de Deus, para ter o conhecimento verdadeiro e uma fé viva e firmada em Deus, não dentro desse ensino que estão recebendo. Seria bom que essas pessoas estivessem recebendo o ensinamento dentro dessas igrejas, sendo formadas discípulos de Cristo. Só que essas pessoas dentro dessas igrejas não estão sendo formadas discípulos de Cristo. Não estão tendo conhecimento e o entendimento de Deus, da verdade. Estão vivendo sua vida dentro de um entendimento da devoção ao sistema. Não, vou santificar minha vida, vou consagrar minha vida, vou para o culto de consagração, vou para o culto de oração. Para você orar a Deus e se consagrar a Deus, não precisa ir para culto. Jesus não mandou ninguém se consagrar a Ele em culto de consagração. Consagre sua vida a Cristo na obediência à palavra dEle. Santifique sua vida a Cristo na obediência à palavra dEle. Devote sua vida a Cristo na obediência à palavra dEle. Não na obediência de usos e costumes, de norma e de rituais e formalidade de igreja. Os apóstolos nunca focaram e nunca direcionaram ninguém à igreja. Os apóstolos nunca centralizou na mente de ninguém que eles tinham que estar dentro de igreja. A instrução dos apóstolos, a orientação dos apóstolos, era formar na mente do povo conhecimento de Cristo, para que esse povo estivesse em Cristo. Eu não vejo, escuta uma coisa aqui, irmão. Eu estou pregando sempre nisso, nesse tema, nessa direção, porque o maior erro do povo hoje está dentro da igreja, está no entendimento de igreja. E tem que a verdade ser levada para iluminar a mente desse povo, limpar essa mente cheia de entendimento errôneo, anátema, e trazer a verdade para esse povo. Eu nunca vi Paulo, nem Pedro, preocupado em dizer a ninguém: olhe, para você não se desviar, para você estar em Deus, tem que estar na igreja. Até porque Paulo, Pedro, João, Tiago não tinha ministério igreja, como hoje esses homens têm, que dizem que é a casa de Deus. Eu nunca vi nem Paulo, nem Pedro, nem nenhum apóstolo ensinar ninguém sobre casa de Deus. Ensinar ninguém sobre igreja de Deus, local, instituição de alvenaria. Ao contrário, ele fala de igreja de Deus, pessoas. Quando Paulo fala de igreja, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, ele fala a igreja de Deus que está em Coríntio, os santos. Paulo não está falando de igreja batista, assembleia, presbiteriana, seja lá qual for o sistema religioso que tinha naquele tempo, como hoje. Hoje o povo faz a divisão de Deus dentro de igreja. Hoje o povo mostra o caminho para Deus nas igrejas. Venha buscar a Deus aonde? Na igreja, ó. Na igreja, ó. Eu nunca vi dentro das escrituras nenhuma menção, nenhuma instrução, nenhuma orientação de nenhum apóstolo, nem o próprio Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Nunca orientou ninguém a estar dentro de nenhum local chamado igreja, sobre a direção de um sistema religioso onde o homem é o cabeça. Eu nunca vi Jesus ensinando isso. Jesus nunca mandou os seus discípulos estar dentro de templo, porque no tempo de Jesus o templo ainda estava construído de pé.
Jesus não mandou seus discípulos estar dentro do templo. Ele mandou os seus discípulos pregar o evangelho, guardar a palavra dele, viver submisso na direção dele, seguindo a ele. Jesus não mandou ninguém estar dentro de templo. Jesus mandou os seus discípulos ensinar ao povo, não levantar a igreja, não levantar a igreja de alvenaria, criar ministério. Ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. Hoje o que esses pastores, a multidão de pastores ensina, é o que Jesus mandou? É não. Jesus mandou algum apóstolo dizer ao povo que tem que dar o dízimo, senão está roubando a Deus? Eu pergunto, leia as Escrituras, Novo Testamento, tá bom? Leia o Novo Testamento, é onde está a verdade de Deus revelada para nós conhecer o meio de chegar a Ele. Não está no Velho, está no Novo. Leia o Novo Testamento e tente procurar algum local, algum texto, Jesus orientando alguém da dízimo. Igreja. Não venha pegar Mateus 23, que ali não tem nada a ver, tá certo? Ali, o contexto ali não tem nada a ver com a igreja, com a doutrina de Cristo. Jesus não está falando para a igreja da dízimo. Ali é um assunto que ele está tratando com os fariseus dentro da lei. Então, leiam, examinem o que Jesus diz. Errais por não examinar as Escrituras. Examine a doutrina de Cristo, que é tudo que os apóstolos pregaram, tudo que Jesus ensinou. Procure algum ponto aonde ou Paulo, ou Pedro, ou João, ou o próprio Jesus orienta, ensina e traz alguma doutrina de dízimo. Quem traz a doutrina de dízimo para a igreja é os pastores, os homens dos ministérios. Por quê? Porque essa é a fonte de lucro deles, por onde eles levantam os seus impérios, ministérios e igreja. Sabe por quê? Escuta o que eu vou te falar. A maioria dos pastores nesses ministérios, igreja, eles não estão preocupados com o teu crescimento e conhecimento de Deus. Eles não estão preocupados que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Eles estão preocupados, sabe com o quê? Com o crescimento do ministério deles, com a abertura de templos gloriosos, que isso é muito investimento. É investimento em imóveis. Compram grandes terrenos. Compram grandes áreas de terra, levantam grande estrutura de alvenaria. Isso é investimento deles, porque tudo isso está no nome deles, aonde eles é quem dominam. O ministério é dele, não é de Jesus. Porque se fosse de Jesus, o evangelho era quem regia. E quem rege dentro desses ministérios não é Jesus, é os pastores presidentes. Quem determina não é Jesus, é os pastores presidentes. Lá não estão submissos ao evangelho. Porque se eu chegar num ministério desse, pregando isso que eu estou pregando aqui, eles me expulsam. Olhe lá se não me matarem. Como fizeram com Jesus e os apóstolos. Quando chegavam nos locais. Os apóstolos foram expulsos dos templos, das sinagogas. Aonde chegavam os judeus religiosos, praticantes do anátema, botavam perseguições nos apóstolos. Eles não estão submissos à verdade do evangelho. Vai pregar lá isso? Vai dizer lá que o dízimo não é uma ordenança para a igreja? Você vai ser expulso da igreja. Você vai ser considerado como herege. Vai pregar dentro dessas igrejas que ali não é a casa de Deus. Vai ensinar o povo a verdade, que a casa de Deus é você, que é o lugar de adoração é você. Você tem que ir para ali, para aquela congregação, se tiver a doutrina, o ensino, a instrução, para você crescer na graça e no conhecimento, ser edificado. Não é para buscar a Deus, não é para ter ali o centro da vida com Deus. Porque hoje centralizaram, exclusivizaram Deus dentro desses locais chamados igreja. Onde o povo tem que estar ali e cumprir os seus sacrifícios de devoção a Deus, adoração a Deus, vida com Deus, dentro da igreja. É ou não é assim, irmãos? É ou não é assim? Eu peço a vocês, meus amigos, que sempre me ouvem, analisem com mais cuidado, sejam prudentes. O que está em jogo aqui não é se eu sou a verdade, se você é a verdade, se a tua igreja é a melhor, se a outra é a melhor, se o teu pastor é o homem de Deus. O que está em jogo aqui é a tua salvação. E tu tens que ser prudente para analisar se tu estás no caminho dela. Se não estiver no caminho dela, estás perdido, tem que ser despertado antes que se perda.
para a eternidade. Cuida de ti da doutrina, isso te salvarás, irmãos. É o que a Bíblia nos ensina. A nossa fé, ela resulta na salvação da nossa alma. Se não apostatar dela, tem que ir até o fim. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos estão apostatando da fé, seguindo o quê? Doutrina de demônios, irmão. E essas doutrinas de demônios estão sendo formadas no entendimento do povo dentro de igreja. Não é fora não, é dentro. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Cuidado, irmão. Você tem que guardar a fé, não é vida de igreja, não. E a fé é a doutrina de Cristo, você tem que estar nela. É isso que a Bíblia ensina. Que Deus abençoe, meus irmãos, que vocês meditem, reflitam nisso, revejam os seus princípios da fé, se está dentro da verdade do Evangelho. Paulo vai dizer assim, aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5, Paulo vai dizer, examinai-vos a vós mesmos, se permaneces na fé, ou se já não fostes reprovado. Tem muita gente que está reprovado por Deus. Pode estar dentro das suas igrejas, nos seus movimentos, na sua adoração, pode estar vivendo seus sacrifícios, seus rituais, sua campanha, pode estar sendo pastor presidente, tendo milhares de pessoas dentro dos seus ministérios. Tem muita gente que está reprovado. Tem muita gente que já foi reprovado por Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé, ou se já não fostes reprovado. Sabe como é que o homem é reprovado? Quando ele sai da doutrina de Cristo. Quando ele passa a viver numa direção que não é a doutrina de Cristo. Por isso que o apóstolo vai dizer, cuida de ti e da doutrina de Cristo, pois fazendo isso te salvarás. E se alguém vier ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebais, aparta-te dos tais. Os tais não está sendo guiado por Deus, não tem a Deus. É isso que a palavra diz, irmãos. Eu convido vocês a ser prudentes, reflitam, analisem e sigam o conselho do nosso mestre. Sejam guiados, não por mim nem por pastor, pela cabeça que é Cristo. E eu sou pregador, tenho que pregar, é a palavra do meu mestre, é o que ele mandou, não é o que eu acho, nos meus usos e costumes, na minha moralidade, nos meus conceitos, na minha interpretação, na minha visão. Eu tenho que pregar o que Cristo mandou pregar. E de pregar é o quê? O Evangelho. Não é pregar isso que o povo está pregando hoje. Isso que o povo está pregando hoje não é Evangelho. Não leva ninguém a Deus. O povo está indo às igrejas, não a Cristo. Há uma diferença. Cuidado. Cuidado. Tem uma pregação aí que convida você para ir para a igreja. Mas a pregação do Evangelho convida você a se arrepender para ir a Cristo e ser recebido por Ele depois de se arrepender. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Esse é o meu trabalho, tá? Eu não estou aqui para desfazer de ninguém. Não estou levando nada pessoal contra ninguém. Eu não falo pessoal de ninguém. Eu falo no geral. Eu falo em questão de doutrina, ensinamento. Eu combato contra toda heresia, contra toda doutrina que não condiz com a verdade do Evangelho. O meu trabalho não é atingir pessoas. O meu trabalho é refutar os ensinamentos errados. É desconstruir todo o conceito doutrinário maldito que ensina, que o povo é ensinado de que é de Deus, que não está dentro da verdade de Deus. O meu trabalho é levar a verdade que liberta. Amém, meus amados? Deus abençoe. Me visita aí no meu canal no YouTube. Me visita aí no Kawai. Vários vídeos de instruções com vários temas que vai ser de utilidade para você ter a mente esclarecida e o conhecimento verdadeiro para que você seja liberto do engano que você está. Quero agradecer mais uma vez ao meu irmão Edinaldo Nogueira aí de Sergipe, da cidade de Buquim, sítio de Olho de Água. Nosso irmão Edinaldo, Pai do Senhor Edinaldo, conhecido como Ada, né? Ada aí. Deus abençoe, meu irmão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo aí seja abundante sobre a sua vida e todos os irmãos aí nesta cidade. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz. Até a próxima instrução da palavra de Deus. Eu estou sempre assim, ó. Minha vida
é devoto a Deus. Eu sou devoto a Deus fazendo isso. Eu consagro minha vida a Deus, buscando viver a palavra dele e pregando. Isso é consagrar a vida a Deus. Isso é santificar. Isso é viver agradando e adorando a Deus. Quando a gente se dispõe à vontade dele. Amém?